gente que fica pensando no que vão pensar da gente, que né? vão pensar. Eu digo também, tem um outro pensamento que eu uso muito pra mim. O medo, ele te limita. Se você for com medo, você não faz nada. Você não sai do lugar. Não sai do lugar. O medo, ele te trava demais. Você tem que ser ousado e você tem que, lógico, com cautela. Não pode perder o medo pra tudo. O medo é gostoso, né? O medo é que te bota com responsabilidade. Como é que a gente costuma falar? A sorte segue a coragem. Não tem jeito. A sorte então, segue a coragem. A coragem de enfrentar, de perder essa trava e ir para frente. Exatamente. Até porque é o seguinte, né? Hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast que estava falando exatamente sobre isso, né? E aí tinha uma frase que falava assim, Cadu, uma frase muito marcante, que assim, bateu na minha cabeça, martelou na minha cabeça, que foi assim: você não tem ideia de quanto tempo, depois que você morrer, vão te esquecer. Então, às vezes a gente fica se privando de fazer as coisas, de mostrar as coisas. Cara, em 6 meses ninguém vai lembrar de você, amigo. Então, assim, faz, né? É isso aí. A não ser as pessoas que estão na tua família ali, o núcleo. E eu acho que assim, para as pessoas próximas, a gente tem que deixar um legado. Claro. Você tem que deixar um legado. Não existe nada melhor na vida você deixar conhecimento e coisas boas para as pessoas. Tem muita gente que fica preso a deixar material, né? Precisa deixar alguma coisa. Você não precisa deixar nada material. Se você deixar caráter e conhecimento para a pessoa, ela constrói o material dela. Sim. Né? Então, você não precisa deixar se prender a isso. Nessa questão do legado, isso é muito importante. É o exemplo. É o exemplo, né? exatamente. Então, na educação dos filhos, isso é um tema extremamente importante, né? Se você dá o exemplo daquela persistência, né? Daquela coragem, daquela vontade de vencer, né? Ele vê aquilo e ele toma isso como exemplo e ele vai... Exatamente. Meu pai e minha mãe fazia isso, dava o exemplo, né? Aliás... Não, e hoje eu sigo muito o exemplo do meu pai. O meu pai me ensinou uma coisa que eu carrego e mostro sempre para quem está próximo a mim, minhas sobrinhas. Minha filha tem 1 ano e meio, mas eu quero formar ela, deixar essa formação para ela. Meu pai sempre me falava: o que não é seu, não toca. Não é teu, não pega. Queira muito o que é teu. Sim. Isso para mim ecoa, né? Como se fosse... Eu tenho que seguir isso. E dê valor àquilo que você tem, né? Sempre. Exatamente. Sempre. Então eu acho que é importante a gente dar valor. Isso Cadu, vamos avançar aqui. Empreendedorismo, né? Por enquanto você falou de empresas que você tinha atuado, trabalhado, de segmentos diferentes, inclusive diversos aí, né? Rádio. E teve outros. Bom, e aí como é que você chega no empreendedorismo, né? Da onde surgiu isso? Foi uma vontade? Conta pra gente. Então, lembra que eu falei? Eu estava na faculdade, passei o primeiro semestre e fui monitor de estatística aplicada, administração, né? Depois disso, eu fui monitor de novo, estatística aplicada, administração 2, fui monitor de matemática financeira, e com isso, principalmente quando eu pratiquei estatística, eu fui convidado para ser pesquisador de iniciação científica. Para fazer a parte de estatística das pesquisas, pesquisas quantitativas. Então, ali usar muita fórmula, coeficiente Pearson, curva de Gauss, essas coisinhas, né? Hipótese, né? Teste de hipótese, que a gente usava muito. E nessa ocasião aí, eu comecei já a pensar, também, outro ponto, né? Eu não tinha condição de fazer faculdade e fui me virando, né? E essa questão de ser tanto pesquisador quanto monitor, me dava desconto na mensalidade. Me ajudava. E aí eu comecei a ir muito bem nessas disciplinas e tem um ponto aqui que pode me ajudar. Eu posso ser professor particular para quem tem dificuldade, principalmente com cálculo. E foi o que eu fiz. Teve um semestre, para você ter uma ideia, que eu paguei todo ele só dando aula particular. Uau, bacana. Então, aí a sementinha do empreendedorismo já estava... Né, já estava aqui no ouvido piscando, né? E aí eu entrei de cabeça nisso, comecei a gostar muito, ia para as feiras de iniciação científica e apresentava as nossas pesquisas. Comecei a ter muita familiaridade com isso. Era um dominador da ABNT para trabalhos científicos e trabalhos de conclusão. Ajudei muita gente a fazer formatação, ABNT, de trabalho de conclusão.
E nessa ocasião aí eu comecei a fazer isso, né, no paralelo, fui até a formação. E aí teve uma pessoa, nem era tão próxima a mim, ela sabia que eu fazia isso, Marcelo é o nome dele. Ele, olha, eu trabalho numa empresa, uma financeira, no centro de Porto Alegre, e tem um amigo que estava querendo, ele era gerente lá na época, nessa financeira, ele estava querendo, ele não tem tempo para fazer a formatação, o trabalho dele, precisava de alguém que ajudasse ele. Eu, não, pode passar. Aí eu fiz, ele gostou da forma como eu atuava. Ele, cara, você não faz nenhum trabalho aí à parte para me ajudar aqui? Eu sei que lógico, nesse tempo aí, ele foi me conhecendo, sabia que eu trabalhava na Lear, que eu era do RH. Tá. Na Lear, eu tive uma oportunidade gigante de trabalhar, inclusive para fora do país. Eu trabalhei numa planta na Argentina, fui da comissão que ajudou a fechar a planta da GM na Venezuela, na época que Mas você chegou a operar lá? Foi pra lá, não? Fui pra lá. Foi pra lá. Fui pra lá na Venezuela, operei em algumas plantas no México também. Voltei. Então ele sabia de todo esse meu histórico, né? Viu que eu era um cara que era muito... Por onde você passou, o que você proativo, fez? né? E aí ele me convidou para fazer esse trabalho. Eu falei, olha, eu trabalho numa montadora hoje, naquela época a gente começava cedo na montadora, né? Tipo 7 horas, ia até umas 4 e tanta da tarde. Eu falei, se não tiver problema de eu fazer esse trabalho à parte depois desse horário, por mim não tem problema, porque eu vou passar pelo centro. Eu vinha de Gravataí, passava pelo centro e depois ia para casa, não estava mais fazendo faculdade. Aí ele topou. Aí ele precisava de uma ajuda, na época a financeira dele era bem pequena. E ele precisava de uma ajuda ele tinha uma vontade de internalizar olha só, né? Ele falando em RH, mas era um DPzinho que ele tinha num escritório de contabilidade. Tá. Ele queria internalizar isso e montar um RH. E nessa ocasião, eu também já atuava muito com plano de desenvolvimento organizacional. Tá. Sabia muito de avaliação de desempenho, Ninebox, manjava muito disso. Ninebox, essa aí é uma boa, hein? Nossa! Faz tempo. Na verdade, isso aí é outro, né? Que a gente segue pra vida toda, a gente vai ouvir falar disso, né? Em determinado momento da vida. É HP12C. Exatamente. Do mundo corporativo ali, do RH, é isso. Isso. E aí eu ajudei ele naquela ocasião, ele me contratou e eu adorei aquilo, né? Agora eu sou consultor de empresa. E eu ajudei ele, primeiramente, a fazer essa internalização, montar o setor. Depois eu ajudei ele com a questão sindical, que ele começou a crescer para o Brasil todo, ele precisava enquadrar a empresa dele, né? As lojas dele de vendas, né? De produtos financeiros ao sindicato local, para ele não ter problema. Eu fazia um estudo. Você ia até as lojas, é isso? Ia até os locais, fazia um estudo demográfico, se tinha o público dele naquela região, se não tinha. Contratava muitas pesquisas do IBGE, né? Como eu tinha uma facilidade muito grande com pesquisa, para mim o número ali era familiar. Estava em casa. Então eu montava para ele o material, a gente trabalhou, estudou, fez isso. Aí a minha carreira também no paralelo estava avançando muito. Na Lear eu fui convidado eu tinha 25 anos, eu fui convidado para ser supervisor de RH. Na planta de Betim, que atendia a Fiat, em Minas Gerais. E aí você foi pra lá? Aí fui pra lá, fiquei um tempo morando em hotel.